Imagine mergulhar no fundo do Mar Vermelho e se deparar com algo impossível. Rodas de carruagens cobertas por corais, ossos fossilizados espalhados pelo leito marinho e estruturas que parecem ter sido engolidas pelo mar há milhares de anos. Seria a prova definitiva de um dos eventos mais controversos da Bíblia. Na década de 1970, um enfermeiro anestesista americano chamado Ron Wyatt afirmou ter encontrado exatamente isso. Sem treinamento formal em arqueologia, ele mergulhou nas águas do Golfo de Aqaba e filmou o que chamou de o maior achado arqueológico da história humana: os restos do exército do faraó que perseguiu Moisés. As imagens correram o mundo. Formações de coral com formato de rodas, estruturas que pareciam eixos de carruagens, tudo datando da 18ª dinastia egípcia, exatamente o período do Êxodo. Comunidades religiosas celebraram, céticos zombaram. Arqueólogos profissionais ficaram furiosos, mas aqui está o que vai te surpreender. Essa história não é tão simples quanto parece. Há descobertas reais, controvérsias explosivas, evidências científicas intrigantes e até pilares antigos com inscrições encontrados em ambas as margens do mar. Entre fé e ciência, verdade e sensacionalismo, mentiras e mistérios genuínos. O que realmente aconteceu naquele mar há 3.500 anos? A resposta vai além de simplesmente acreditar ou desacreditar. Prepare-se para uma jornada que mistura arqueologia submarina, análise forense, fenômenos naturais extraordinários e uma das maiores controvérsias científico-religiosas do século XX. O que você está prestes a descobrir pode mudar completamente sua perspectiva sobre um dos eventos mais famosos da história antiga. Tudo começou em 1960, quando Ron Wyatt, um enfermeiro anestesista de 27 anos trabalhando em Tennessee, viu uma foto na revista Life. A imagem mostrava uma formação geológica no Monte Ararat que parecia estranhamente com um barco gigante. Para Wyatt, aquilo não era coincidência, era a Arca de Noé. E assim nasceu uma obsessão que duraria 39 anos e geraria algumas das alegações arqueológicas mais controversas da história moderna. Wyatt não tinha diploma em arqueologia. Não tinha formação acadêmica em história antiga. Não fazia parte de nenhuma instituição científica respeitada. Mas o que lhe faltava em credenciais sobrava em determinação, fé inabalável e uma capacidade extraordinária de capturar a imaginação de milhões. Entre 1977 e sua morte em 1999, Ron Wyatt fez mais de 100 viagens ao Oriente Médio. E suas alegações eram nada menos que espetaculares. Havia encontrado a Arca de Noé, as cidades de Sodoma e Gomorra, os depósitos de grãos de José, a Torre de Babel, o Monte Sinai verdadeiro, a Arca da Aliança e sua descoberta mais famosa, evidências físicas da travessia do Mar Vermelho, descrita no livro de Êxodo. Segundo Wyatt, o local da travessia não era onde a tradição indicava. Não era no raso Golfo de Suez, onde a maioria dos estudiosos situava o evento. Era no Golfo de Aqaba, perto de uma praia chamada Nuweiba, na costa egípcia. E ele tinha provas. Em suas expedições de mergulho, Wyatt filmou e fotografou o que chamou de campo de batalha submarino. Uma área no fundo do mar coberta com formações de coral em forma de rodas de carruagem. Ele alegou ter encontrado rodas de 4 raios, idênticas às desenhadas em tumbas egípcias da 18ª dinastia, datando de aproximadamente 1446 a.C., exatamente quando muitos estudiosos bíblicos situam o Êxodo. Mas havia mais. Wyatt afirmou que algumas dessas rodas estavam cobertas por uma fina camada de ouro, algo que identificava carruagens reais, usadas apenas pelo faraó e seus oficiais de elite. E aqui está um detalhe crucial da biologia marinha. Coral não cresce sobre ouro. Enquanto o resto das estruturas estava completamente incrustado de formações de coral acumuladas ao longo de milênios, as partes douradas permaneciam visíveis, como se o oceano tivesse preservado intencionalmente essas evidências. Wyatt também documentou o que disse serem ossos humanos e de cavalos fossilizados, espalhados pela mesma área. Segundo suas estimativas, cerca de 20.000 carruagens foram destruídas naquele dia. Um número que, embora pareça exagerado, era tecnicamente possível para o Império Egípcio no auge de seu poder militar. Mas a descoberta mais intrigante nem estava debaixo d'água. Em ambas as margens do mar, uma no lado egípcio, outra no lado da Arábia Saudita, Wyatt encontrou pilares antigos de pedra. Essas colunas não eram naturais. Eram claramente feitas por mãos humanas. E, segundo sua interpretação, haviam sido erguidas pelo rei Salomão, 400 anos após o Êxodo, para comemorar o local exato onde seus ancestrais cruzaram o mar. O pilar do lado saudita tinha inscrições em hebraico antigo. As palavras incluíam Faraó, Egito, Moisés, morte, água, Yahweh.
o nome de Deus, Salomão e Etã. Referências diretas aos eventos descritos em Êxodo. O pilar do lado egípcio havia perdido suas inscrições devido à erosão da água salgada, mas era estruturalmente idêntico. As coordenadas desses pilares podem ser verificadas até hoje no Google Earth. Do lado egípcio, em 28 e 58 postial 24 n, 34 de 38 32.69 e do lado saudita em 20 9 quartiais 8. Nion cn, 34 e 51 22 4 e. Curiosamente, quando você traça uma linha reta entre os dois pilares, ela atravessa uma ponte terrestre submersa, uma elevação no fundo do mar que cria um caminho relativamente raso, cerca de 200 pés de profundidade no ponto mais fundo, conectando as duas margens. A topografia submarina dessa área é extraordinária. De ambos os lados, o fundo do mar desce gradualmente, formando uma espécie de rampa natural. No meio, há esse platô elevado, e nas bordas desse caminho, o fundo cai abruptamente para profundidades de quase 2.800 pés, um abismo oceânico que tornaria impossível qualquer travessia. Wyatt argumentou que essa configuração geológica única explicava perfeitamente a narrativa bíblica. As águas se erguendo como paredes poderiam ser literais, as profundezas oceânicas de cada lado do caminho raso. E se algo realmente dividiu as águas, esse seria o único lugar onde 2 milhões de pessoas e seus animais poderiam cruzar fisicamente de um continente para outro. Para Wyatt e seus seguidores, as peças do quebra-cabeça se encaixavam perfeitamente. A geografia estava certa, as rodas eram da época certa, os pilares comemorativos estavam nos lugares certos. Tudo confirmava que o evento bíblico não era mito, mas história documentada e preservada no fundo do mar. As apresentações em PowerPoint de Wyatt, com fotos subaquáticas das rodas cobertas de coral, se espalharam pela internet como fogo. Igrejas ao redor do mundo mostravam suas imagens. Documentários foram produzidos. Livros foram escritos. Para milhões de crentes, Ron Wyatt havia feito o impossível, encontrado prova física de um milagre de Deus. Mas havia um problema gigantesco. A comunidade arqueológica não estava apenas cética, estava furiosa. Joe Zias, curador de antropologia e arqueologia da Autoridade de Antiguidades de Israel, emitiu uma declaração devastadora em 1996. O Sr. Ron Wyatt não é arqueólogo e nunca realizou uma escavação legalmente licenciada em Israel ou Jerusalém. Para escavar, é necessário ter pelo menos bacharelado em arqueologia, o qual ele não possui. Estamos cientes de suas afirmações que beiram o absurdo, pois não têm base científica alguma e nunca foram publicadas em periódico profissional. Elas se enquadram na categoria de lixo que se encontra em tabloides. Nenhuma instituição arqueológica séria, nem o Instituto Arqueológico Americano, nem a Universidade do Cairo, nem qualquer universidade respeitada, reconheceu as descobertas de Wyatt. Não havia estudos revisados por pares, não havia análises laboratoriais independentes, não havia datação por carbono 14, não havia trabalho científico rigoroso de qualquer tipo. E quando pesquisadores profissionais tentaram verificar suas alegações, os resultados foram demolidores. O Dr. Rodrigo Silva, especialista brasileiro em arqueologia bíblica da Universidade Andrews, visitou pessoalmente os locais que Wyatt havia indicado. Sua conclusão, publicada na revista Adventista em 2009, foi direta e brutal. Coletamos dados, fizemos análises, entrevistas, e depois de tudo isso posso afirmar, sem temor de erro, que essas descobertas são completamente falsas. Silva apontou inconsistências fatais nas alegações de Wyatt. As rodas fotografadas eram de carruagens de 4 raios, usadas pelos egípcios para passeios ocasionais, não para a guerra. As carruagens de guerra da época tinham 6 raios. Por que o faraó teria perseguido os hebreus com carruagens de passeio e deixado em casa suas carruagens militares? Não fazia sentido histórico ou militar. Além disso, as formações de coral podiam ser exatamente isso, apenas coral crescendo em formas que vagamente lembravam objetos feitos pelo homem. Corais crescem em padrões diversos, e sem análise química e estrutural detalhada, é impossível distinguir uma formação natural de um artefato antigo coberto de coral. Mas talvez a crítica mais devastadora viesse da biologia marinha básica. O Titanic afundou em 1912, apenas 73 anos antes de sua descoberta em 1985. Nesse navio, mais de 1.500 pessoas morreram. Quando exploradores finalmente alcançaram os destroços e tiraram mais de 53 mil fotos com equipamento submarino de última geração, não encontraram um único osso humano. Nem pele, nem ossos. Nada. Tudo havia sido completamente consumido por peixes, crustáceos e o efeito destrutivo da água salgada em apenas 7 décadas.
Como então, questionavam os céticos, ossos humanos e de cavalos poderiam ter sobrevivido 3.500 anos no fundo do Mar Vermelho? A controvérsia estava apenas começando, e o que aconteceu a seguir dividiria crentes e céticos de formas ainda mais profundas. Ron Wyatt, homem branco, cabelo castanho grisalho, olhos claros, barba curta, roupas simples de explorador, camisa bege e calças caqui, cerca de 50 anos nas expedições. Dr. Rodrigo Silva, homem moreno claro, cabelo preto curto, olhos castanhos, sempre de camisa social ou jaqueta leve, em torno de 40 a 50 anos. Joe Zias, homem branco, cabelo grisalho curto, óculos finos, jaleco de pesquisador ou camisa social azul clara, cerca de 60 anos. Dr. James K. Hoffmeyer, homem branco, cabelo grisalho penteado, olhos azuis, terno leve bege ou camisa branca com gravata, em torno de 60 anos. Dr. David Roll, homem branco, cabelo loiro grisalho até o ombro, barba curta, roupas neutras, camisa de linho clara, cerca de 50 anos. Faraó, na reconstituição histórica. Homem egípcio de pele bronzeada, olhos escuros, usando coroa dourada e armadura de couro e ouro, por volta de 30 a 40 anos. Moisés, na reconstituição. Homem de pele morena, cabelos escuros e barba longa, túnica marrom e manto vermelho, aproximadamente 60 anos. A comunidade arqueológica não estava apenas rejeitando as descobertas de Ron Wyatt por preconceito contra a fé ou por agenda antirreligiosa. Havia problemas técnicos sérios e específicos com suas alegações que não podiam ser ignorados. Primeiro, a questão da profundidade. Wyatt afirmou que estava usando equipamento de mergulho recreativo comum quando descobriu as rodas a aproximadamente 200 pés, 60 metros, de profundidade. Mas equipamentos de mergulho recreativo são projetados para acomodar apenas profundidades de até 125 a 130 pés. Além disso, são necessários equipamentos muito mais sofisticados, treinamento especializado e protocolos de descompressão rigorosos. A história técnica simplesmente não fechava. Segundo, havia o problema geográfico. O livro de Êxodo diz que o exército do faraó foi destruído no meio do mar. Êxodo 14, 27 e 28. De acordo com medições do Almirantado Britânico, o meio do Golfo de Aqaba tem profundidade de quase 2.800 pés, quase 900 metros. As descobertas de Wyatt, entretanto, estavam a apenas 60 metros de profundidade, em uma ponte terrestre submersa. Não estava nem perto do meio do mar. Terceiro, e talvez mais problemático, era a completa falta de documentação científica adequada. As fotografias de Wyatt eram de baixa qualidade, tiradas décadas atrás com câmeras subaquáticas primitivas. As imagens mostravam formações borradas, manchas escuras que poderiam ser qualquer coisa. Nenhuma equipe independente conseguiu encontrar ou reproduzir seus achados. Nenhuma amostra foi coletada para análise laboratorial. Nenhuma datação foi realizada. Quando outros mergulhadores visitaram a mesma área, encontraram apenas formações naturais de coral. A região de Nuweiba é conhecida por ter recifes de coral extensos com formas variadas. Para um observador motivado por fé, querendo desesperadamente ver evidências bíblicas, seria fácil interpretar formas naturais como artefatos humanos antigos. Mas aqui está onde a história fica realmente interessante. Mesmo que as alegações específicas de Wyatt sejam questionáveis ou falsas, isso não significa que a travessia do Mar Vermelho nunca aconteceu. E aqui é onde ciência e fé começam a convergir de maneiras surpreendentes. Pesquisas arqueológicas legítimas têm, de fato, lançado luz sobre a plausibilidade histórica do Êxodo. Em janeiro de 2025, estudos recentes identificaram que o local chamado Migdol, na narrativa bíblica, corresponde à região do Golfo de Suez, alinhando-se com informações históricas e geográficas do período. Escavações revelaram vestígios de assentamentos da época que poderiam estar relacionados à presença hebraica. E quanto ao próprio evento da divisão das águas, a ciência oferece explicações fascinantes que não contradizem necessariamente o relato bíblico, apenas explicam os mecanismos naturais que Deus poderia ter usado. Em 2010, pesquisadores do National Center for Atmospheric Research e da Universidade do Colorado publicaram um estudo revisado por pares na revista científica PLOS ONE. Usando modelos computacionais sofisticados, eles demonstraram que um vento leste forte e constante soprando a aproximadamente 100 km/h durante 12 horas poderia literalmente empurrar as águas em uma área rasa, criando um caminho de terra seca de até 3 km de largura por várias horas. O estudo específico focou em uma área onde o Mar Vermelho, na época possivelmente um lago raso conectado ao mar, encontrava uma lagoa costeira. A topografia única dessa região, com curva em forma de U, amplificaria o efeito do vento.
As águas seriam empurradas para os lados, expondo temporariamente o fundo lamacento, mas transitável. E aqui está o detalhe crucial que muitos perdem. Quando o vento parasse abruptamente, as águas retornariam com força devastadora, criando uma parede de água em movimento que engolfaria qualquer coisa no caminho. Exatamente como descrito em Êxodo 14, 27 e 28. O mar voltou, ao amanhecer, ao seu curso normal, e cobriu os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó. Nenhum sequer deles ficou. Mas há outro mistério linguístico que complica e potencialmente resolve o debate inteiro. O termo hebraico original usado em Êxodo não é Mar Vermelho, é Yam Suf, que literalmente significa mar de juncos ou mar de caniços. Juncos e caniços crescem em pântanos e lagos rasos, não em mares profundos de água salgada. Isso levou alguns estudiosos a propor que o evento original não ocorreu em águas oceânicas profundas, mas em uma área pantanosa extensa, possivelmente os Lagos Amargos ou outra região lacustre que existia entre o Egito e a Península do Sinai nos tempos antigos. Nessas áreas, ventos fortes poderiam facilmente expor grandes extensões de fundo lamacento. O Dr. James K. Hoffmeier, renomado arqueólogo e egiptólogo da Universidade Trinity, defende exatamente essa posição. Ele argumenta que evidências arqueológicas e geográficas indicam que a travessia ocorreu próxima ao Golfo de Suez, em uma área que na antiguidade era significativamente diferente da geografia atual. Mudanças no nível do mar e movimentos geológicos ao longo de 3.500 anos alteraram drasticamente a paisagem. Segundo Hoffmeier, o problema não é se o evento aconteceu, mas onde exatamente aconteceu e como interpretamos a linguagem descritiva dos textos antigos. Muro de águas poderia ser uma metáfora para águas profundas de cada lado do caminho raso, ou poderia descrever literalmente paredes de água mantidas por forças que ainda não compreendemos completamente. Outro pesquisador, o Dr. David Roll, propõe uma teoria ainda mais intrigante, que a travessia pode estar associada a eventos naturais catastróficos, como inundações repentinas ou mudanças climáticas drásticas que afetaram a região naquele período histórico. Evidências geológicas mostram que o Oriente Médio experimentou mudanças climáticas significativas por volta de 1500–1400 a.C., incluindo secas severas e eventos meteorológicos extremos. E quanto aos pilares encontrados por Wyatt, aqui a situação fica nebulosa. Os pilares existem, isso pode ser verificado, mas as inscrições que Wyatt alegou ter visto no pilar saudita desapareceram misteriosamente. Segundo alguns relatos, as autoridades sauditas removeram o pilar original e colocaram apenas uma marca no lugar. O pilar egípcio ainda está lá, mas está muito erodido. Sem acesso aos pilares originais com supostas inscrições, é impossível verificar se eles realmente datam da época de Salomão ou se são marcos mais recentes, talvez da era islâmica ou mesmo moderna. A arqueologia precisa de evidências verificáveis, não de histórias sobre evidências que desapareceram convenientemente. Então, onde isso nos deixa? Em um lugar fascinante entre fé e evidência, entre alegações extraordinárias e possibilidades científicas. O que sabemos com certeza? Não há evidência arqueológica verificada e aceita pela comunidade científica das rodas de carruagens no fundo do Mar Vermelho. As alegações específicas de Ron Wyatt não foram validadas por nenhuma instituição arqueológica respeitada. Estudos científicos legítimos demonstram que fenômenos naturais poderiam ter criado condições para uma travessia em áreas rasas. Evidências históricas e arqueológicas confirmam a presença hebraica no Egito durante o período relevante. A geografia e hidrologia da região mudaram significativamente em 3.500 anos, complicando identificações de locais exatos. O que permanece em debate: se o êxodo ocorreu como evento histórico, a maioria dos arqueólogos é cética, mas não há consenso absoluto. Se ocorreu, onde exatamente aconteceu a travessia? Qual a escala do evento? Foi um êxodo massivo de 2 milhões de pessoas ou uma migração menor que foi mitologicamente ampliada? Até que ponto os relatos bíblicos preservam memórias históricas versus teologia narrativa? E aqui chegamos ao cerne da questão que divide não apenas arqueólogos e crentes, mas a própria natureza de como interpretamos evidências e fé. Após examinar todas as alegações, contra-alegações, evidências e ausência de evidências, chegamos a uma conclusão surpreendente que poucos esperam. A questão de se o Mar Vermelho se abriu não é uma questão puramente arqueológica. É uma questão filosófica sobre a natureza da fé, evidência e verdade histórica. Vamos ser completamente honestos sobre Ron Wyatt. Suas descobertas específicas, as rodas de ouro, os ossos preservados, as inscrições detalhadas, provavelmente são exageradas na melhor das hipóteses e fabricadas na pior.
A comunidade arqueológica profissional está certa em rejeitá-las devido à falta de metodologia científica adequada, documentação rigorosa e verificação independente. Organizações evangélicas sérias, incluindo o Answers in Genesis, que definitivamente não tem agenda antibíblica, chamaram as alegações de Wyatt de fraudulentas. O Dr. Rodrigo Silva, ele mesmo um crente adventista do sétimo dia como Wyatt, investigou meticulosamente e concluiu que as evidências eram falsas. Isso não é perseguição religiosa, é integridade científica. Mas, e este é um mas enorme, a desqualificação das alegações específicas de Wyatt não desqualifica o evento bíblico em si. Como o próprio Dr. Rodrigo Silva afirma, o fato de não haver provas arqueológicas concretas não anula a narrativa bíblica. A fé não depende de achados arqueológicos. E aqui está uma verdade profunda que frequentemente se perde no calor do debate. A Bíblia não precisa de falsificações para ser defendida. Jó 13:7-8 pergunta retoricamente: por acaso falareis perversidade em defesa de Deus? 2 Coríntios 4:2 nos chama a rejeitar as coisas ocultas e vergonhosas, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Paradoxalmente, tentar provar a Bíblia com evidências duvidosas faz mais mal do que bem. Quando os céticos inevitavelmente desmascaram essas evidências falsas, eles não apenas refutam a alegação específica, eles criam dúvida sobre tudo relacionado à fé. É contraproducente. Mas vamos examinar algo que frequentemente é ignorado no debate. Há de fato evidências intrigantes, não das carruagens, mas do êxodo em si como evento histórico. Escavações arqueológicas na região do delta do Nilo identificaram assentamentos semitas, povos do Oriente Médio, incluindo hebreus, datando do período correto. A cidade de Avaris, capital dos Hyksos, governantes semitas do Egito, mostra evidências de uma população substancial de origem asiática que viveu no Egito por séculos antes de desaparecer do registro arqueológico. Exatamente o que esperaríamos se um grande grupo tivesse partido. Documentos egípcios, incluindo o papiro Brooklyn e listas de trabalhadores, mencionam escravos semitas com nomes hebraicos trabalhando em projetos de construção reais. Não provam o êxodo especificamente, mas confirmam a presença hebraica no Egito durante a época relevante. Estudos de padrões de assentamento na Península do Sinai mostram um súbito aparecimento de pequenos acampamentos temporários datando de aproximadamente 1400-1200 a.C., consistente com um grupo nômade em migração. Não provam que eram israelitas, mas são consistentes com a narrativa. E quanto à própria travessia do mar, temos aquele estudo científico de 2010 que demonstrou a plausibilidade física do evento. Não é prova de que aconteceu, é prova de que poderia ter acontecido através de processos naturais sob condições extraordinárias, mas não impossíveis. Aqui chegamos ao paradoxo central de toda a arqueologia bíblica. A ausência de evidência não é evidência de ausência, mas presença de evidência duvidosa não é evidência de presença. Traduzindo, não encontrar evidências de um evento não prova que ele nunca aconteceu. Mas encontrar evidências falsas também não prova que aconteceu. Então, como pessoas razoáveis, sejam crentes ou céticos, devem processar tudo isso? Primeiro, reconhecendo que eventos massivos 3.500 anos atrás deixam surpreendentemente pouca evidência arqueológica. A maioria dos artefatos orgânicos desintegra, madeira apodrece, tecido desaparece, ossos se dissolvem, até metal corrói. O que sobrevive são principalmente estruturas de pedra, cerâmica e ocasionalmente metais preciosos em condições muito específicas. Um exército inteiro sendo afogado no mar deixaria exatamente que tipo de evidência recuperável 3.500 anos depois? Provavelmente muito pouca. Carruagens de madeira se desfazem. Bronze corrói e se dissolve. Corpos são consumidos rapidamente pela vida marinha. Se o evento ocorreu conforme descrito, encontrar evidências seria extraordinariamente difícil, mesmo com tecnologia moderna. Segundo, precisamos entender o papel da tradição oral na preservação de memória histórica. Durante séculos, culturas antigas preservaram histórias de geração em geração, com precisão surpreendente antes de serem escritas. O Êxodo não foi escrito imediatamente. Foi vivido, contado, recontado e eventualmente codificado em texto. Nesse processo, detalhes podem ser amplificados. Números podem crescer. Elementos sobrenaturais podem ser enfatizados. Isso não significa que o evento núcleo seja falso. Significa que estamos lendo teologia narrativa tanto quanto história bruta. A Bíblia não era um jornal moderno. Era registro sagrado com propósito teológico. Terceiro, e talvez mais importante,
Precisamos fazer a pergunta certa. A pergunta não deveria ser: podemos provar que aconteceu exatamente como a Bíblia descreve? A pergunta deveria ser: há razão suficiente para acreditar que algum evento extraordinário de libertação ocorreu, deixando uma impressão tão profunda que moldou toda uma identidade nacional e tradição religiosa? E para essa pergunta, a resposta parece ser sim. Algo aconteceu. Algo suficientemente dramático, suficientemente libertador, suficientemente transformador, que um povo inteiro baseou sua identidade religiosa nisso por 3.500 anos. Você não constrói uma civilização inteira. 3 grandes religiões mundiais, judaísmo, cristianismo e islã, todas reconhecem Moisés e o Êxodo, e uma celebração anual milenar, Páscoa, Pesach, em cima de uma história completamente fabricada. Mesmo o arqueólogo cético Israel Finkelstein, coautor de A Bíblia Desenterrada, admite que, embora não haja evidência arqueológica direta de um êxodo massivo, pode ter havido uma pequena saída do Egito, que foi posteriormente mitologizada e ampliada para se tornar o evento nacional definitivo da identidade israelita. Então, o Mar Vermelho se abriu? A resposta depende de que tipo de pergunta você está realmente fazendo. Se você está perguntando: a prova arqueológica física indisputável validada pela ciência moderna? A resposta é não. Se você está perguntando: é fisicamente possível que águas tenham sido divididas por fenômenos naturais sob condições extraordinárias? A resposta é sim. Se você está perguntando: há evidências históricas e culturais de que algum evento de libertação extraordinário aconteceu, moldando permanentemente um povo? A resposta é sim. Se você está perguntando: posso ter fé racional no relato bíblico mesmo sem provas físicas conclusivas? A resposta também é sim. A travessia do Mar Vermelho permanece, afinal, exatamente o que sempre foi. Um artigo de fé suportado por plausibilidade histórica e possibilidade científica, mas não provado por evidências arqueológicas incontestáveis. E talvez seja exatamente assim que deveria ser. Se houvesse prova irrefutável, não seria fé, seria conhecimento. E como Hebreus 11:1 define: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ron Wyatt, com todas suas falhas metodológicas e alegações exageradas, tinha algo certo: ele acreditava. Sua abordagem científica era questionável, mas sua paixão por conectar fé e realidade era genuína. Ele morreu em 1999 ainda acreditando que havia encontrado evidências do maior milagre da história judaico-cristã. Estava ele certo? Provavelmente não. Pelo menos não da forma específica que alegou. Mas estava completamente errado? Também não. Porque no cerne de sua busca estava uma verdade profunda. O Deus que criou leis naturais também pode usá-las de formas extraordinárias para cumprir propósitos divinos. O Mar Vermelho se abriu. Para aqueles que estavam lá, não havia dúvida. Para aqueles que ainda celebram Páscoa milênios depois, a memória vive. E para nós, modernos e céticos, resta escolher: rejeitar por falta de prova absoluta ou aceitar baseado em fé razoável suportada por possibilidade científica e profundidade cultural.